Titanic e Titã. Carlos, que tem a ver uma coisa com outra? Hum, Nós temos aqui dois acidentes. E a ligação entre os dois é incrível. E mais de 100 anos de diferença entre um acidente e outro, nós podemos garantir que os dois acidentes ocorreram pela mesma causa. Eu estava comentando com um engenheiro de uma determinada empresa, explicando como é que um acidente ocorreu e o outro acidente ocorreu. Embora, né, repito, mais de 100 anos, e ele até perguntou, Calazans, mas a tecnologia, com o avanço, nós estamos em 2023, né, o acidente ocorrido com a cápsula que foi visitar com algumas pessoas o Titanic. Com o avanço da tecnologia, como é que isso aconteceu? E se nós explicarmos, e eu vou explicar isso em outro vídeo, isso aqui é apenas uma introdução. Se você entender como isso ocorreu, você vai entender que a causa é a mesma. Para que nós possamos entender isto, tá? Nós precisamos aplicar psicologia forense e psicanálise forense. E você vai entender como que pode, 100 anos, a tecnologia evoluiu, né? Eu gosto muito de citar a Bíblia, né? O profeta Daniel disse que haveria um tempo em que a ciência se multiplicaria. Então, assim, é um dos sinais de um determinado tempo que nós estamos vivendo. Então, a ciência se multiplicaria. E se multiplicou de tal maneira que fica até difícil acreditar que alguns acidentes aéreos ou em várias outras áreas possam ocorrer diante da tecnologia. Mas esqueceram que tem o fator homem, né? Aí muda tudo. Tá? Então, Velho Testamento, profeta Daniel e a ciência se multiplicará. Novo Testamento, né? Os homens, em Apocalipse, os homens, numa determinada época, tornariam-se amantes de si mesmos. E às vezes nós vemos homens se comportando de tal maneira, de uma forma arrogante, que o seu valor, a sua ideia é mais importante que qualquer coisa, inclusive é mais importante que as outras vidas. O seu modo de pensar, o seu modo de agir é mais importante que qualquer tecnologia. Então não adianta nós termos uma parte profética e não coaduna, ou se coaduna com a outra parte. Então, nós estamos, visto que mais importante do que a tecnologia, ou talvez tão importante quanto, é o fator humano. E o fator humano não tem acompanhado a evolução tecnológica. Tá? Então, a ciência se multiplicou. E aí nós temos um grande problema, e nós vamos ver, estudando, fazendo uma comparação entre os dois casos, o que é temperamentos, quais são os temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático, e como isto teve uma preponderância nesse caso aqui. E se tratando de aviação, embora isso não se aplique só à aviação, hoje nós podemos dizer que o avião não cai, o avião é derrubado. Eu não acredito que o avião caia, o avião é derrubado. E essa concepção, né, o pessoal fala que um acidente, ele é quase, hoje, com a tecnologia, é quase impossível acontecer um acidente com avião. Acontece por causa do ser humano. Para que nós possamos entender isso, precisamos entender o que é psicologia forense e psicanálise forense. Para isso, vamos aplicar investigação criminal dentro de acidentes aeronáuticos. CSI da aviação tem essa finalidade, vários módulos. Um dos módulos é psicologia e psicanálise forense. Se não trabalharmos com isto, não adianta colocar um avião, uma aeronave de última geração na mão de alguém que não tem treinamento na área da psicanálise e da psicologia para isso. Pode até ter treinamento técnico, faz simulador de voo e assim por diante, e outras experiências. Mas na hora ele infringe regras por questões pessoais, arrogância. Inclusive, estou lendo um livro muito interessante que fala sobre o Titanic. Eu achei o título formidável: O Crepúsculo da Arrogância. Formidável, formidável esse livro. O Crepúsculo da Arrogância.
E aí nós vamos entender por que aquele acidente ocorreu e por que muitos outros acidentes ainda ocorrem. Isso o perito aeronáutico precisa conhecer, tá bom? Olha que frase interessante. Mais de 100 anos e o Titanic continua matando pessoas no fundo do mar. Mais de 100 anos, o Titanic continua matando milionários no fundo do mar. Para mais informações sobre esse vídeo, essa aula que eu vou produzir, vou inserir no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever e acionar o sininho, ativar, e assim que nós inserirmos, você vai receber e vai ver o quão interessante é esse assunto. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.